Então, vamos lá. Então, relembrando um pouquinho, né? Nós começamos a falar nessa aula sobre o dínamo. É um assunto muito novo para todos nós. Então, eu acredito que ele, quando a gente ouve, né? A gente causa um pouco de estranhamento, apesar de que é mais uma informação que se complementa, né? Porque eu até estava pensando um pouquinho aqui antes de começar, de que como nós estamos sendo privilegiados, né? Não melhores que ninguém, mas é uma informação muito complementar. E é essa retomada que eu gostaria de fazer antes de continuar. E aí, por favor, interrompam, né? Porque a aula boa é a aula que todo mundo participa, para não ficar aqui só um falando. Mas eu, dentre todas as coisas que a gente já estudou, se a gente tiver uma percepção um pouco mais ampla, a gente vai conseguir observar que os assuntos eles vêm sendo abordados de uma maneira que eles vêm se encadeando, né? Então, cada texto que a gente estuda, cada matéria nova que surge, ela é complementar à anterior. E, e tudo isso, e essa, provavelmente vão surgir outras coisas que a gente ainda, né, não imagina, mas esse texto em si, essa fala em si, que a gente vai trabalhar um pouco hoje, depois só ano que vem, ela é muito complementar no sentido de que nós somos envolvidos nesse todo. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de compreender o que é esse todo, né, que a gente fala tanto. Mas eu quero dizer que, assim, somos seres envolvidos por esse mundo material, pelo mundo espiritual, por um mundo muito sutil que a gente não consegue compreender ainda, porque a gente não percebe, né, fora dos nossos 5 sentidos, que nós precisamos levar em conta o tempo inteiro essa unidade, né? Ou seja, olhar para as nossas vidas, para as situações que a gente vivencia, para os nossos sentimentos, para os problemas que acontecem, às vezes um pensamento que chega de pronto e a gente nem sabe de onde ele vem. Sempre analisar isso tudo, olhar para isso tudo com um olhar amplo, né? Saindo daquele micro ali que a gente está acostumado. Ou seja, deixando de olhar somente para o nosso umbigo, como se fala. Porque, volto a dizer, né? Existem forças e conexões desconhecidas para nós. Pelo menos enquanto aqui encarnados, né? Utilizando de uma pequena parte da nossa inteligência. Alguém quer comentar alguma coisa? Daí eu já vou entrar no slide. Esse slide a gente conversou bastante na semana passada. Alguém quer fazer algum comentário? A Maria chegou, é a Maria, a Tati, ou só a Maria ou só a Tati? É a Maria e a Tati. Oi, boa noite, Boa noite, Ney. meninas, sejam Oi. bem-vindas. Obrigada. Tudo bem por Vou aí? ficar um pouco mais quieta, que semana passada a gente não participou, mas pode ter certeza que eu vou estar te ouvindo. Tá bom. Mas é um assunto, eu estava falando antes ali, né? É muito tranquilo. É, talvez um nome um pouco diferente, mas faz parte dessas novas descobertas, né, que a gente está fazendo. Então, ele diz assim, o dínamo, né, é uma força central que está dentro do nosso coração. Ela é ativada somente pelo amor. É a semente que chega através das mãos de Deus e só com uma vontade verdadeira de ser partícipe desse processo, colocar-se-á ele em movimento. Essa fala foi na semana passada do nosso amigo, né? E aí o Jorge até transcreveu e pediu para eu colocar aqui na aula. Então, assim, ele usa a palavra dínamo, porque não existe com certeza uma nomenclatura que a gente possa conhecer. Então, o que é um dínamo, né? O dínamo é uma força, um dispositivo, vamos dizer assim, que se carrega de energia através de um impulso, né? Pode ser uma bicicleta que pedala
e faz a energia para aquela luzinha acender, pode ser o vento. Tem um filme até, acho que é o Menino que Descobriu o Vento, né? Que através do vento ele fazia funcionar um dínamo que jogava água. Isso foi, não sei se na África, um filme muito bonito. Só para entender um pouquinho o que é um dínamo, né? Então, essa força que a gente dispõe e que a gente desconhece, e é por isso que talvez seja tão importante a gente entender esses mecanismos, né? O autoconhecimento, tudo que a gente vem estudando há tanto tempo, porque ele diz que ela é uma força central e que está dentro do coração, ou seja, não está na mente, né? Não está no pensamento, não pode ser ativada com a razão, né? E sim com um sentimento de amor, só pelo sentimento de amor. E ele diz também que é a semente que chega através das mãos de Deus, ou seja, é a semente do novo, né? É a nova semente, é uma semente libertadora que vai fazer com que realmente nós consigamos sair dessa roda de samsara, como fala, dessa repetição de encarnação, de encarnações, né? Desse pensamento repetitivo, desse aprisionamento mental, que é o que nos faz, na verdade, ficar mergulhados no sofrimento. E só com uma vontade verdadeira de ser partícipe desse processo. Porque no slide anterior ele fala que tem que ser bilateral. Ou seja, essa ascensão, ela é uma via de mão dupla, né? Então não adianta a espiritualidade nos auxiliar o tempo inteiro, a gente orar o tempo inteiro, né? E ter uma conduta passiva, né? E o que significa isso? Eu identifico as minhas limitações, os meus problemas, mas eu não sou ativo nesse processo, né? Então, quando ele diz que eu preciso ser partícipe, é quando eu preciso imprimir naquele movimento a minha vontade, né? Então, eu tenho uma vontade de mudança, eu me coloco em movimento e eu ativo o dínamo através do amor. Às vezes vem umas ideias assim, eu não consigo nem articular de uma maneira adequada, né? Não consigo passar o que chega na minha mente. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Mas esse conjunto, a partir do momento que ele seja entendido, precisa ter uma função, entende? Então a gente precisa compreender que é através das minhas reações amorosas, ou talvez não seja a palavra reação, mas do meu sentimento de amor para comigo e para com o próximo, que eu ativo esse dínamo. E o que é ativar esse dínamo, né? O que isso significa? Isso significa uma conexão muito mais intensa com o alto. Ontem, na terça-feira, na verdade, ainda na palestra lá que a gente fez, por que a gente impede que a ajuda chegue? Daí eu gostaria de passar aí para todo mundo refletir, para que cada um pense o porquê que nós não somos, que essa ajuda que vem do alto, né? Essa conexão com o que é bom, com o que é belo, com essa energia benéfica, ela não é como deveria ser, ou seja, ela não é adequada e como poderia ser. Por que não? Quem gostaria de se manifestar? Acho que é justamente porque a gente não faz a nossa parte, a gente não dá essa contrapartida, a Tá? gente fica se fechando, a gente fica se lamentando, fica se vitimizando e não permite, não abre o campo, sabe? Não fica, porque nós somos muito falhos, né? E isso faz parte da nossa natureza, nós estamos aqui como aprendizes, né? Sim. Mas aí a gente fica perdendo tempo com um monte de besteiras, fica alimentando o nosso orgulho, alimentando a vaidade, não aceita se olhar, não aceita a condição de aprendiz, né? E não se abre para a vida. Aí a gente fica sempre, como tu falaste, nessa roda de samsara que é um vai e vem, sempre repetindo as mesmas coisas, fechados naquela
naquela situação, né? E a Sim, gente não falta essa vontade de fazer o diferente, falta essa confiança em Deus, essa fé raciocinada, como a gente recentemente estudou, né? Para poder acessar, para poder dar abertura a esse sentimento, né? sim. Na verdade, falta é o amor, a gente exercitar esse amor, né? Que ainda a gente não sabe muito bem lidar com esse sentimento, né? Essa é a Tá, minha opinião. muito bom. Agora vamos um pouquinho mais para mais fundo, né? E o que que esse tipo de atitude, porque a gente sabe que tem o pensamento, né? E o pensamento é o quê? O pensamento é energia. Então, a gente tem os nossos sentimentos, né? Sejam eles, mas aqui a gente está falando da negatividade que cada um carrega, né? E o que que isso faz? Assim, é importante que a gente entenda como que funciona, né? Então, eu tenho uma parte dentro de mim que pode ser acionada pelo bem, pelo amor, e eu me mantenho na negatividade. Então, eu tenho pensamentos que não são positivos, né? E isso todos nós temos. E o que que isso faz? Isso densifica, né? Densifica o nosso processo, ou seja, eu me materializo, porque o grande objetivo é se sutilizar, né? E a gente cada vez se materializa mais. Então, eu densifico, a minha energia pesa, né? Porque eu estou mergulhada num mar de negatividade e eu me alimento mais daquela negatividade. Então, a gente vai criando uma carapaça, né? Uma camada espessa ao nosso redor. Nós temos vários corpos, né? E isso vai se densificando e impedindo que a gente possa ativar esse dínamo da maneira adequada e que a ajuda, ou seja, que essa conexão com Deus, com o alto, fica cada vez mais difícil de acontecer. Consegue compreender como é forte isso tudo, né? E como é importante esse trabalho que a gente vem fazendo com a gente mesmo. Só que, assim, eu gosto de dizer sempre que tá tudo bem, que não é para existir culpa. A Helena vai falar da culpa, já deixa a Maria falar. E que a gente está num processo, né, de crescimento, mas é necessário que a gente entenda esse processo. Até que então, para que então a gente use de inteligência, né? Porque quando a gente diz assim que nós somos artífices da nossa vida, do nosso futuro, passa por tudo isso, né? Porque é um conjunto de situações, de coisas que precisam ser pesadas, né? Então, eu volto a dizer, existe uma parte invisível para os nossos olhos, que ela é mas muito importante. Só que, como a gente não é habituado a perceber, né? Então, a gente vai vivendo como se isso realmente não tivesse a força que tem, né? Pode falar, Maria, por favor. Obrigada, Helena. Oi, gente, boa noite. É a Tati primeiro, mas a Maria Oi, também quer falar. Tatinha, tudo bom, nega? Tudo bem, então. Enquanto estava falando isso, Cris, eu estava percebendo, assim, como a questão do controle, ela é muito grande, né? Porque, querendo ou não, a gente tem essa necessidade de controle justamente porque a gente está aprisionado no ego e a gente não confia e não permite que essa sutileza aconteça, né? Então, e assim, eu acessei isso principalmente porque hoje, voltando para casa agora do trabalho, um moço eu nem ia parar num lugar, daí eu decidi de última hora parar nesse lugar, e um moço veio me pedir ajuda. E aí eu neguei ajuda para ele, e aí ele me olhou com uma cara assim, sabe, tipo de fuzilamento assim. E isso, querendo ou não, ainda me provocou irritação no sentido de agora eu sou obrigada ainda a ajudar, sabe? E aí, depois, olhando assim com mais calma, né, e não só respondendo nesse mecanismo todo automático, eu vi como, primeiro que, né, neguei ajuda, sendo que podia ter ajudado, mas por congelamento de informações, enfim.
Enfim, neguei ajuda e ainda depois queria controlar como ele responderia a mim, Sim. sabe? Tipo, ainda além de negar aquilo, ainda queria controlar mais alguma coisa. Então, eu vejo assim, como realmente a gente está tão, que tu falou do dínamo, né? Como a gente está tão congelado, tão densificando e diminuindo essa sutileza e esse movimento energético, que são coisas simples mesmo que a gente quer controlar e que a gente acaba se perdendo mesmo. E aí eu lembrei do que me ocorreu agora recentemente. A Maria quer falar também. Antes da Maria falar, posso só fazer um comentário em relação à tua colocação? Porque, assim, né, o rapaz ali, ele é só um participante, né, da situação toda. Claro. Mas, assim, ó, se a gente puder pegar isso como exemplo, né, o quanto que tu te encharcou de positividade ou de negatividade em relação a essa situação, né? O quanto que tu aumentou essa tua carapaça ou o quanto tu agora fugiu a palavra. O quanto tu pudesse te sutilizar um pouco mais ou te densificar um pouco mais, né? Porque ali Uhum. trabalhou tudo, o teu pensamento, as tuas emoções, e tudo isso que a gente não percebe, né? Que a gente não está atento o suficiente. E tudo bem, foi uma experiência, né? Porque a gente está aí para experienciar. Isso eu também aprendi faz pouco tempo, e que eu não preciso me culpar por isso. E sim, realmente retirar das situações o melhor que a gente pode, né? Enquanto aprendiz mesmo. Não, porque na verdade, se tu for ver, Cris, tipo assim, ó, eu falei não primeiro, né? Sim, Aí, daí, logo depois que eu falei não, que eu vi assim na cara dele uma frustração e tal, eu sim. me arrependi, que é uma loucura, porque é tudo muito rápido, É, é né? muito rápido. E logo depois do arrependimento e da culpa veio uma raiva, sabe? E aí, tipo, são pensamentos muito atropelados. E por isso que eu Sim, tô utilizando como exemplo, porque acessou sim. muito agora, né? Uhum. E são pensamentos, e aí são vários pensamentos, são pensamentos condenatórios primeiro comigo, depois pensamentos de justificativa, Sim, e aí no meio disso tudo, né, eu tava perdida, completamente perdida, né, mas é que nem tu falou, realmente eu tento ver como experiência, é, para que eu consiga me enxergar, né? E dentro sim. disso entender quem eu realmente estou sendo, né? E não Uhum. ficar só presa nisso, porque se for parar para pensar, há pouco tempo a forma que eu vivia, né? Eu posso falar por mim, era Sim, nisso. Eu só ficava presa nisso. Daí chegava em casa e ainda falava, ai, porque olha o que aconteceu, olha essa situação e ainda me senti mal, pô, e aí querer culpar o cara, tu uhum. entende? E ficar tipo Sim, só presa nesse em todo esse externo e não olhar para o que realmente importa, né? Que são todas essas carapaças que tu acabou de falar. sim. Mas é bacana, né? A gente poder ver que está num processo dinâmico, porque é um processo dinâmico e é de ascensão, né? Uhum. É possibilidade, né? Exatamente. Sim, São experiências que a gente acessa e que é que nem tu falou, né? Eu me enxergo ainda muito cega diante de tudo isso, mas querendo ou não, eu consigo ainda tirar um proveito e poder avaliar essa situação, entende? Então, acho sim, que isso é uma das coisas mais proveitosas, assim, com e certeza. tentar realmente enxergar todas essas prisões que vão vindo de uma forma realmente, assim, avassaladora, porque é muito rápido e Uhum. realmente é uma coisa que é, nesse momento, incontrolável para mim, sabe? Eu Uhum. simplesmente só sinto e penso. Sim. Fala, mamô. Fala, Maria. Obrigada, Tati. Não, já falei, né, que pode. Vocês estavam aqui conversando e me veio uma enxurrada de coisa na cabeça. E aí eu escrevi. E aí eu quero compartilhar com vocês para ver se faz sentido. Energia é algo divino. Ela é inesgotável. Não tem como se limitar, pois ela se dissipa e preenche tudo que toca. A rapidez do pensamento é uma conversão energética da falta de preenchimento dessa dádiva divina. Então, é como se a energia que a gente tentasse controlar naquele momento, ela
se dissipasse tão rápido e não conseguisse preencher na mansidão. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara, mas me encaixou aqui uma coisa assim muito, muito maravilhosa, porque quando a gente tenta esse, como é que é o nome? Dínamo que tu tá falando, né? Essa potência energética, ela se condensa em pensamento, em dores, em sintomas, em ações. Ela é uma condensação, mas ao mesmo tempo ela é um preenchimento de algo, porque a energia ela nunca para, ela é movimento. Então ela está em constante transformação e preenchimento daquele local em que ela se faz mais útil. Seja, por exemplo, numa raiva que se dissipa e dá uma gastrite, que dá uma dor de estômago. Seja uma ansiedade que se manifesta num pensamento acelerado. Seja numa falta de misericórdia, numa negação, como a Tati trouxe, né? Entre outras coisas. Então, pensar nessa potência energética que tu tá falando, em como ela preenche, se dissipa e se modifica o tempo inteiro. E como essa fonte ela é inesgotável, porque ela vem de Deus. Então, é ilusório a gente achar que ela acaba no momento que a gente identifica ela. Não, ela já se transmutou e ela já está se manifestando de alguma outra forma. E quanto mais manso a gente estiver, mais a gente consegue observar essa transformação, essa transmutação e esse pertencimento dela, né? Era isso, Neca. Obrigada, Maria. Então, eu acho que cabe falar um pouquinho também do fluido, né? Porque eu estava assistindo uma aula do professor Maurício, do curso, na verdade, de Mentalismo 2, e eles estavam falando do fluido, né? Então, volto a dizer assim, existem potências da natureza que nós desconhecemos, né? E a energia, como tu falou, que é divina e inesgotável, é verdade. O fluido, por exemplo, né? Ele, a particularidade dele, ou seja, a essência dele, é como se fosse inócuo, né? Então, existe uma força que está disponível, mas que é transformada por nós, por cada um de nós, através dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, eu posso utilizar tudo isso tanto para a minha saúde, para o meu bem, para eu ativar esse dínamo, né? Ou seja, para eu provocar uma conexão muito mais intensa com Deus, com a espiritualidade, com a alegria, aqui enquanto encarnado. E também eu posso fazer o contrário. Então a gente escolhe o tempo inteiro, né? Aí é a dualidade que a gente vivencia em todos os sentidos. Eu acho que é importante a gente saber da nossa responsabilidade, não uma responsabilidade com culpa, né? Mas de que nós somos realmente artífices da nossa própria vida e da nossa própria evolução. E aí aqui a gente não vai entrar na coletividade, em tudo, na questão do livre-arbítrio, nem das limitações de tudo que a gente já utilizou, né? Que aí vira o determinismo, nada disso. Mas o entendimento de que essa energia, que a gente pode chamar de fluido, ou não sei que nome dá, mas que essa potência, né, que está à nossa disposição, mas que a gente ainda não consegue utilizar da maneira adequada, porque esse mundo é de provas e expiações, né? Então, no mundo de provas e expiações, o mal ainda se estabelece de uma forma maior. Mas estamos a caminho. Mais alguém? Eu quero falar uma coisa. Fala, minha flor. Mas a propósito desse tema, a pergunta que eu acho que nós temos que se fazer cada vez que temos um comportamento que seja errôneo, certo ou errado, é perguntar, mas nós queremos mesmo essa evolução ou não queremos essa evolução espiritual? Mas nós queremos abandonar essa arrogância, essa prepotência, essa falta de simplicidade e humildade que está dentro de nós. Cada vez que a vida te coloca a gente de frente uma prova, né? Como a Maria teve essa prova do ser rapaz,
E foi uma prova para ela, para ver se, para testar ela, se ela estava verdadeiramente atenta, fazendo atenção nos seus comportamentos. Mas nós queremos mesmo deixar esse comportamento errado ou não queremos deixar esse comportamento errado? Porque os comportamentos errados é que vai aneviar, que vai escurecer as energias e os fluidos, né? Porque Sim. nós não podemos ter fluidos positivo bom sendo falso com nós mesmos, né? Uhum. Tendo duas faixas, né? As Uma hora eu máscaras, né? quero duas máscaras. Uma hora eu quero ser boa, mas se me acontece uma coisinha, eu vou lá e já dou um tapa na cara do outro. Então isso aí é um é viver na hipocrisia de nós mesmos. E as energias e os fluidos não pode fluir e ser claro e ser bom se comportando dessa maneira. Porque a vida te dá uma prova e você cai nela. Você Uhum. reprova, você vem reprovado, né? É igual fazer um exame na escola. Você faz tudo, você sabia, mas você fez tudo errado, pegou zero. Vai ser Uhum. reprovada de novo, né? Sim, Então, como é que você pode ter fluido, energia positiva, limpa, boa, dessa maneira? Não sim. pode. Então Muito você bom. tem que abandonar esses erros, né? É, tem que abandonar, tem que fazer um esforço verdadeiramente grande. É igual fazer a reforma íntima, né? Aqui entra muito a reforma íntima, né? Que é Sim, abandonar esses comportamentos, esses erros, né? Para conseguir viver numa linha reta, numa linha limpa, que aí os fluidos e as energias vão ser limpas, né? Não vão ser contaminadas porque eu fui ali, dei um pão por uma pessoa e depois eu fui lá na mesma hora e dei um tapa na cara do outro. Não vai ter uma energia positiva, não vai ter um fluido limpo, bom, né? Não vai ter uma evolução espiritual sim, dessa maneira. Então nós temos que se auto-julgar em continuação. Nós temos que autobalançar os nossos pensamentos, nossas ações em continuação, uhum, porque senão não andamos, não vamos para frente espiritualmente, vamos ficar parados, né? sim. Porque senão não dá, entendeu? É. Obrigada, Maria. Então, é isso que a Maria falou, ela tem toda a razão, né? Mas a gente precisa compreender que a gente está num processo. Porque quando a gente se coloca, por exemplo, né? Pegar um exemplo ali que ela deu, tá? Eu sei que só o amor ativa todas essas potências da maneira como deveria, e que, como o apóstolo Paulo, nós poderíamos, se quiséssemos, fazer uma ascensão em linha reta, né? Deixar de fazer curvas e mais curvas, ou seja, deixar de encarnar tantas vezes e sofrer as mesmas circunstâncias, fazendo os mesmos erros. Exige-se de nós, né, uma força muito grande, uma vontade, uma persistência, mas é preciso que não haja culpa. E, e é preciso que haja uma percepção de que toda a ação é benéfica. Ou seja, pegar o exemplo da Tati de novo, Tati. Ela, quando fez aquilo ali, né, de dizer não, de ficar um pouco chateada depois de querer controlar a própria reação da outra pessoa, ela olhou para ela descolou um pouco essa máscara, né? E isso é benéfico. Então, todo o movimento da vida, ele é benéfico. Agora, quando vamos supor, ela se pega nesse fragmento ali dela e começa a se culpar. Ah, por que que eu fui fazer isso e tal, tal, e meu Deus, e aquela coisa. É benéfico? Não é, né? Porque ela está se contraindo ainda mais, se aprisionando ainda mais, duvidando da bondade de Deus, né? Desse amor que nos envolve. E ela está trabalhando na sombra igual, compreende? Então, isso precisa estar muito claro para todos nós, porque a gente precisa trabalhar no polo contrário, no polo do amor, né? Da compaixão, da bondade, e primeiro conosco mesmo, né? Porque como é que eu vou exercer ou ter uma atitude benéfica com alguém se eu não consigo ter nem comigo mesmo? Mas muito bom, Maria, muito obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário? Vamos em frente.
Aí ele diz assim, né? Se não houver esforço, estudo, não há discernimento e, consequentemente, as possibilidades são muito pequenas. E isso é uma verdade, gente. Porque, assim, ó, a gente percebe, né? Quanta leitura a gente faz, ou quantas coisas a gente percebe, essa informação que chega, né? Então, se a gente olhar para trás, sei lá, cada um vai ter o seu tempo, né? Mas eu, por exemplo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e agora eu me sinto uma outra pessoa, muito aquém, né? Talvez do que eu gostaria, mas muito melhor do que eu já fui. E eu devo isso aos estudos aqui do grupo, né? Compartilhando informação, escutando o exemplo de cada um, estudando, é, montando as aulas e fazendo palestras, né? Então, cada um da sua maneira, essa vontade de melhorar, esse exercício, e aí tem que ser uma junção, né? Que não é só ler e estudar, mas colocar isso tudo em prática, refletir sobre todas essas coisas novas, é fantástico, né? E é só dessa maneira. Então, ali eu coloquei a figura da formiguinha, né? Levando uma folha muito maior que ela, e a vida pede para a gente o esforço. E, e é dessa maneira, não tem outra maneira. As coisas não são fáceis. O Jorge hoje não está aqui, né? Que é para ele dizer simples assim, mas não existe uma mágica, né? Ah, então agora eu vou recitar um mantra e amanhã eu vou amanhecer iluminado, né? Ou eu vou lá, alguém vai me fazer um reiki e eu vou ficar livre de todos os meus problemas. Isso é uma ilusão, né? E essas coisas são complementares. A gente já falou sobre isso lá na aula, que a gente falou sobre essa parte holística, né? Mas o esforço da autotransformação, ela vem do estudo, do autoconhecimento, do entender, do compreender, do me colocar naquela situação. E aí sim as coisas avançam, né? É isso aí. Cris, Sim, sobre isso que a gente falou na terça-feira, porque os temas vão mudando, as mensagens vão chegando, mas no fundo, a mensagem, né, é quase sempre a mesma, né? É sim, justamente esse esforço, essa contrapartida que a gente precisa ter, né? Tu estavas falando aí da questão da mudança. É, eu passei, nossa, acho que quase 30, mais de 30 anos, né? Na Igreja Católica, e de forma bastante ativa, como eu já conversei com vocês, e lá não se tem esclarecimento de nada. Lá é tudo assim muito velado, tudo é mistério, sabe? É, e o quanto eu evoluí, o quanto a minha vida realmente mudou depois que eu comecei a estudar a teoria espírita, o entendimento que a gente tem das coisas hoje, de como acontece, né? E é isso, assim, ó, eu hoje, em vez de passar meus dias, às vezes, escutando música, ouvindo, eu aproveito o tempo que eu tenho para estar buscando palestras. Nós temos excelentes palestrantes hoje no YouTube, né? Tem o Simão Pedro, tem o Haroldo Dutra, tem o próprio Dr. Maurício Crispim. Então, assim, a gente tem à nossa disposição tudo que a gente precisa. Então, a gente precisa ir atrás. A gente precisa arregaçar a manga, né? Eu, por exemplo, assim, quando a gente identifica, né, a questão, por exemplo, sei lá, a arrogância, a inveja, o ciúme, a, a culpa, né? Então, quando tu identifica isso aí, vai atrás, vai buscar informações a respeito. Vai ler, vai ouvir as pessoas falar sobre. Tudo isso ajuda. Então, assim, a gente precisa realmente se esforçar, né? Não tem outro jeito mesmo. É um processo lento, muito lento. Muito mais lento do que a gente gostaria, né? Mas a gente precisa caminhar. A gente precisa, sem julgamento, sem culpa, que eu vou falar daqui a pouco, e a gente precisa ir, né? Não tem outro caminho mesmo. Era isso, Cris. obrigada, Helena. E isso é importante, né? Porque a gente precisa criar sintonia.
porque as informações, elas são as mesmas. A gente pode ouvir várias coisas de vários lugares. Ah, vou escutar uma meditação tal, vou ler o autor tal. Não precisa nem ser dentro das casas espíritas, né? Porque esse nosso estudo, ele é muito mais espiritualista do que espírita, vamos dizer assim. Mas o objetivo principal é essa descoberta do si mesmo, né? Dessa libertação dessa mente mecânica, dessa mente aprisionada com a qual a gente lida, né? Durante tantas encarnações. Então, quando a gente cria sintonia, é isso que a Helena falou, eu vou escolher o tempo inteiro. Eu vou escolher o filme que eu vou assistir, eu vou escolher a música que eu vou ouvir, eu vou escolher o que eu vou dizer para as pessoas, eu vou escolher o que eu vou pensar em relação às pessoas, porque somos criaturas inteligentes, né? Só que a gente se deixa dominar por um conteúdo milenar que está arraigado aí no nosso subconsciente, nos impulsionando diariamente, né? Então, e além de emanar ao outro, né? O grande problema ainda que eu acho é o que a gente faz com a gente mesmo, né? Com todos os sentimentos que a gente tem de carência, de culpa, de medo, de falta de fé, de menosprezo. Nossa, se a gente for parar para olhar o que a gente faz com a gente mesmo todos os dias, é lamentável, né? E saber que nós somos filhos de Deus perfeitos, né? E nos tratamos dessa maneira. Então, é muito grave. E o tratar-se mal reflete no outro, né? Então, a pessoa que é muito rígida, por exemplo, rígida com o filho, rígida com o companheiro, né? A companheira, o quanto ela é rígida com ela mesma, o quanto ela é infeliz com ela mesma. Já pararam para pensar sobre isso, né? Quantas dores tem essa criatura? Que energia que ela produz, com o que ela se relaciona? E ainda tem o detalhe, né? Ela não consegue ser diferente naquele momento. Então, exige de mim partícipe desse processo, porque não estou com essa pessoa aleatoriamente, que eu desenvolva a minha compaixão. Então, entende como é tudo muito complementar, como é tudo muito útil na existência. A gente é que realmente não consegue ter essa percepção, né? E ele diz assim, como a energia é densa, que é o que a gente já veio falando antes, ali a imagem eu achei muito sugestiva, vocês imaginem aquele quarto escuro ali da imagem, né, que é a nossa mente. Né? E essa densidade é contínua, né, como ele disse, é cotidiana. Essa energia é muito densa. Né? Então, o pouco de luz que chega não vence a escuridão, que permanece sendo alimentada. Então, como é que nós alimentamos essa escuridão? Através de tudo isso que a gente acabou de falar, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos julgamentos, né? Da nossa falta de amor por o outro e por nós mesmos. Então, nós escurecemos a nossa casa mental, como aparece ali. Então, o pouco de luz que entra é muito ínfima, né? Muito pequena e não tem constância. E aí ele diz, a constância é fundamental. E o porquê que a constância é fundamental, gente? Porque, assim, nós já somos criaturas devedoras, né? Mergulhadas nessa escuridão, vamos dizer assim. Não é pessimismo, na verdade, é realidade, né? Porque nós sabemos também que temos potências que podem nos tirar dessa situação quase que imediatamente. Então, a constância, ela é fundamental para que isso se dissipe de verdade, porque do contrário vai ser aquele jogo, né? Eu alimento a minha escuridão e entra um pouquinho de luz, eu alimento a minha escuridão e entra um pouquinho de luz, e esse quarto nunca se ilumina, essa casa mental nunca se ilumina, não consegue ser receptáculo do bem, de verdade, porque não tem constância, por isso a constância é fundamental. Do contrário, é como um automóvel que circula com combustível racionado, anda um pouco e logo para. Então, esses somos nós, né? A criatura que não tem constância no bem.
A base para todo desenvolvimento precisa ser a bondade, né? Tá a figurinha da ponte ali, um pouco de cada lado, um coraçãozinho ali no meio para fazer a passagem. Achei muito bacana essa imagem. Eu gosto muito das imagens, né? Nada adianta todos os esforços da evolução se houver no coração traços da maldade e de suas derivações. Então, se nós sabemos que o dínamo é ativado pelo amor, que a gente precisa manter constância no bem, né? Não tem como isso tudo acontecer se eu tiver maldade no meu coração. Ou seja, se eu executar tudo aquilo que é oposto ao Evangelho de Jesus. Porque o que é o amor? Se a gente for parar para pensar de maneira superficial, o amor é tratado de uma maneira muito romântica. Só que o amor que a gente está falando aqui não tem nada a ver com romantismo, com relação entre um casal, né? E sim o amor de Deus, que a gente desconhece. Então, porque o amor que Deus tem por nós, ele é um amor incondicional. E nós amamos aqui na Terra condicionalmente. Até um filho, né? Quem tem filho? A gente muitas vezes quer que o filho seja do jeito que a gente imagina, senão a gente nem ama como deveria, vamos dizer assim, né? E, e o amor que Deus tem por nós, ele envolve muitas coisas, ou seja, o perdão, a compaixão, a bondade, a fé, a benevolência, tudo isso é amor, são derivações do amor, né? E a gente usa o contrário, né? A maldade com as suas derivações, que é o julgamento, a condenação, a irritabilidade, a raiva, o ciúme, tudo isso que a gente já conhece também. E ele ainda diz assim, né? Que há uma gravidade desconhecida em sua profundidade em relação ao ser que se relaciona com o mal. Quando eu escrevi essa frase, e depois eu fui ler, né? Porque naquele momento eu estava intuída ali, como vocês já sabem. Eu até coloquei em vermelho porque eu fiquei impactada com essa frase. E eu fiquei refletindo um pouco sobre o que isso significa, né? Que ele diz que há uma gravidade desconhecida na sua profundidade. Então, em profundidade, nós desconhecemos a gravidade da relação com o mal. E eu acho que ele quer dizer é isso mesmo, né? Porque quando eu me relaciono com o mal, eu aumento a minha densidade, eu deixo essa minha casa mental ainda mais escura e eu impeço que o bem chegue até a minha vida, né? Ou seja, essa minha relação com Deus, com a vida, com a espiritualidade, com o universo, com todo o bem que pode ser proporcionado a mim mesma, eu mesmo através da minha relação com o mal, eu impeço que isso tudo aconteça. Alguém quer fazer algum comentário? É porque quando cometemos o mal, fizemos essa ação, a gente produz mais adrenalina, né? Que é quando você perde a consciência da razão, né? E você perturba todas as linhas energéticas, né? Então, por isso que a gente não conhece a profundidade desse mecanismo, né? Sim. Porque na produção da adrenalina a gente fica assim mais nervoso, mais acordado, mas perde a consciência da razão do bem, né? Porque pega sobrevento a ignorância, a prepotência, não? E a vingança, né? E perde a razão. Por isso que, né? Contamina toda a parte boa que você já fez, você acaba destruindo ela, né? Então, pelo ato do mal, né? Então, ele pega um sobravento na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, né? E por isso que você fica, né? Perde, não entende a razão da profundidade desse mecanismo, né? Sim. Na verdade, atinge a gente de uma maneira muito mais impactante do que a gente imagina, né? Acho que essa é a grande verdade. Que a gente não conhece Uhum. não conhece o peso desse mal, né? Sim, Isso é uma coisa tão grande, tão profunda, tão forte, que a gente não tem conhecimento disso, né? é Mas verdade. isso tem um peso muito forte, né? Sim.
E, inclusive, para complementar, tem a parte do Evangelho que fala sede perfeitos, né? E aí a gente entende muito melhor o Evangelho. Por que eu preciso ser perfeito? E hoje ainda conversando com a Helena, né, a gente estava falando sobre isso, porque quando a gente vai falar sobre o Evangelho, sobre as palavras de Jesus, e que a gente tem esse outro entendimento, né, do autoconhecimento, tudo faz mais sentido. Então, por que eu preciso ser perfeito? Poxa, é para o meu bem, não é, né, para mais nada, porque o objetivo maior de Deus é que a gente seja feliz. Então, para eu ser feliz de verdade, ou seja, para eu ativar esse dínamo que há dentro de mim, para que eu exerça as minhas potências com tudo que é possível, eu preciso ser perfeito, né? Eu preciso exercer esse amor, exercitar esse amor nas suas derivações, né? Então ele diz as características da perfeição. Amai os vossos inimigos. Então hoje eu sei, né? Nós sabemos. Por que eu preciso amar os meus inimigos? Fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol, e aí está em negrito, né? Sobre os bons e os maus, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Por que, gente, que essa parte está em negrito? E aí é fantástico, né? O amor de Deus sobre todos nós, os bons e os maus, os justos e injustos. Então, É a porque gente quando compreende que, só um pouquinho, Maria, a gente compreende que a vida é um processo, né? É um processo contínuo, que hoje, aquele que se encontra numa posição que talvez não seja tão benéfica, mas futuramente ele com certeza vai estar melhor. Quem está numa posição talvez um pouco melhor, vai ficar numa posição melhor ainda, né? Porque a chuva cai para todos, ou seja, a possibilidade do bem está para todos, né? Para os bons e para os maus. Então, Deus, na sua infinita bondade, ele, ele joga as suas sementes em todos os lugares, né? E isso é maravilhoso. E esse é o amor verdadeiro, né? Que é o amor incondicional. Então, eu não amo o filho bom, né? Eu amo todos os filhos, porque todos são meus filhos e capazes, né? Capazes de ser o melhor possível. E todo mundo vai retornar para casa. Não tem escapatória, né? Uns vão rodar mais, outros vão rodar menos, mas a gente vai voltar para esse seio de amor, né? Do qual a gente saiu através da queda. Pode falar, Maria. é porque fazendo mal para uma pessoa, você está fazendo mal para você mesmo, né? Você odiando uma pessoa, você está odiando você mesmo. Você está falando mal de uma pessoa, você está falando mal de si mesmo. Você está se autodestruindo. E depois você quer se iluminar? Não é possível isso, né? Então, nós reencarnamos aqui na Terra para aprender a amar, né? Se nós não conseguimos aprender a amar, então não chegamos nem na metade da estrada do que viemos fazer aqui na Terra, né? Nós não viemos aqui só para crescer, estudar, casar, ter filhos e tudo isso, né, que a vida nos oferece. Nós viemos aqui para aprender a amar, mas um amor verdadeiro, que seria a elevação espiritual de uma pessoa. Uma vez num curso lá no Ceará, que era quando nós era presencial, que eu falei que o amor é um estado do espírito, né? Então ele vem do espírito versus o corpo físico versus a mente, né? É um estado espiritual o amor. E a dimensão do amor, ela não vê diferença para um branco e um preto, um amigo, um inimigo. Você não consegue provar antipatia para uma pessoa que te agrediu. Sim. Porque se você prova antipatia e ódio e raiva para uma pessoa que te agrediu, você não esvilupou ainda o amor dentro de você. Esse amor que está falando aqui, né? Sim. Porque você não prova, eu sempre você prova só a dor física se te dá uma agulhada, mas não prova a dor
na moral de uma ofensa. Você não prova nada, pode te ofender que para você você não se ofende, entendeu? Uhum. Porque você prova um sentimento que não ninguém vai te atacar, né? Então é isso. E quando você chegar nesse ponto, então você chegou num ponto muito bom de compreender, de viver na verdade, de viver no certo, no correto, né? Porque enquanto você prova ofensa porque alguém te ofendeu, você ainda não chegou no ponto bom, entendeu? Com Você tem certeza. que eliminar tudo isso. Sim, tem uma historinha acho que é de São Francisco, né? Ele com aquele outro frei que era amigo dele, era Frei, como é que era o nome? Era Frei Leão? Não sei se alguém lembra, que aí diz que ele conta que batia na porta, daí ele gostava mesmo quando eles eram escorraçados, assim, porque aí ele ficava feliz, porque no sentido de que, né, ele não sentia raiva daquela pessoa que tinha escorraçado, negado comida para eles, né? Então ali ele conseguia se elevar ainda mais, porque ele provocava É, nele mesmo, né, uhum, a, é, esse tipo de reação para ver como que seria, né? E imagina a gente, né, sendo insultado, escorraçado, no nosso nível evolutivo. né? Porque quando alguém te ofende, você tem que provar piedade para aquela pessoa, porque Sim, claro. ele tá usando a ignorância dele para Sim, atacar você. Então você não tem que cair na ignorância dele. Você tem que provar compaixão por ele, porque ele não tem o conhecimento que você tem, ele não tem a espiritualidade que você tem. Então, por isso que diz, rezai por teus inimigos. Por quê? Porque ele é ignorante, né? Você sabe de uma verdade, ele não sabe de uma verdade, né? Você está numa estrada correta, ele não está ainda na estrada correta. Então, é por isso que a gente tem que dizer amai os inimigos. Você tem que ter sim. piedade de uma mente contorta, porque a É, tua mente não está sendo contorta, né? uhum, Então, essa passagem explica isso, né? De ter piedade pelos inimigos, rezar pelos inimigos. isso aí, Porque Maria. se você se ofende com uma ofensa, você tá sendo ignorante tanto quanto aquele que te ofendeu. Então, você não Sim, tem que viver naquela ignorância. Você tem que viver numa mente mais clara, mais límpida, mais equilibrada para compreender que aquilo ali é uma ignorância errada, né? uhum, isso aí, obrigada. Então, e sempre lembrando, né, gente, que independente do que a gente leia, do que a gente estude, do que a gente em nenhum momento, né, esse sentimento de ser melhor, porque isso é arrogância também, né? Somos todos iguais, filhos de Deus, cada um na sua posição, no seu momento evolutivo, né? Porque ontem ainda estava conversando com um colega, né? O estudo ele é muito bacana, como a gente mesmo falou anteriormente, né? Mas se ele estiver acompanhado da arrogância e não da humildade, todo o trabalho é jogado fora. Porque uma criatura que tem conhecimento, mas que não tem humildade, o que que ela é, né? O que que ela aprendeu? Ela só é um depósito de informação, não, sem sentido nenhum. Porque o conhecimento, ele é fantástico quando ele toca o coração, que ele deixa de estar só na mente, né, como conhecimento, ou quando alguém pergunta alguma coisa, eu sei responder, eu sei como funciona, mas o que que isso vale se eu não tiver humildade de entender que aquela criatura é igualzinha a mim, né, ou às vezes até melhor que eu, espiritualmente, energeticamente, fluidicamente. Entende? Isso é fundamental que a gente entenda. Então vamos falar um pouquinho do ódio, né? Ô, Cris, eu Oi? só queria, assim, fazer uma observação. Eu não sei onde é que eu ouvi isso, mas eu li, e mas eu acho pertinente e Hum, concordo, porque a gente não, só pode chamar de conhecimento, a gente só pode dizer que conhece alguma coisa quando essa informação ela causou alguma transformação em mim.
Sim, Porque claro. enquanto não mudar nada em mim, é apenas uma informação, Informação, claro, concordo né? plenamente. Uhum. Porque a gente fala assim, ah, mas eu tenho conhecimento. Se eu não mudei em nada o meu comportamento em relação àquela informação, eu não tenho esse conhecimento, Sim, né? E eu só gostaria, assim, que isso é uma coisa que eu trago para a minha vida diariamente, e eu acho que a gente nunca pode esquecer disso, que todas as coisas que nos acontecem, fulano me ofendeu, ou falou alguma coisa que eu não gosto, ou me deparei com uma situação, como a Tati colocou hoje no início, que tudo que nos acontece, tudo tem a providência divina. Em tudo há um propósito, tudo é uma experiência, em tudo deve haver um aprendizado, né? Então a gente sempre tem que estar com isso em mente, pelo menos eu procuro estar hum, olhando qualquer mínima coisa, como uma informação que chega e que eu devo pelo menos parar e prestar atenção, pelo menos analisar, não deixar passar batido e não ficar sabe, achando que não tem nada a ver comigo, porque se tá na minha vida, tem tudo a ver comigo. Era isso. é a vigilância, né, Helena? Estar vigilante, atento, manso, para realmente perceber todas as informações que chegam, porque o dia da gente, é uma coisa riquíssima. Quanta informação chega e que quantas vezes a gente deixa passar por estar nessa loucura, né, nessa mente acelerada, nesse cotidiano, nas repetições. E o professor Maurício fala isso também. A rotina ela é ótima para os afazeres do dia. Tá? Eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né, fazer as minhas atividades. Mas o pensamento, nossa, o pensamento não precisa de rotina, né? Pelo contrário, ele precisa estar vivo, constante. O pensamento que eu digo, esse pensamento que não é condicionado, né? Essa observação, vamos usar a palavra, então. Essa observação ela precisa ser constante, porque é através disso que a gente vai desenvolver mecanismos, né? Vai ter material para trabalhar. Porque, como a Helena falou e falou ali muito bem, tudo é informação, e se está na minha vida é porque é para mim, não está aqui de graça, né? Ou seja, não sei por que que isso me aconteceu. Então vamos em frente. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Essa superioridade, né? Com humildade, não a superioridade arrogante. Superioridade em estágio evolutivo, vamos dizer assim. E olhar para aquele outro com compaixão, né? Na compaixão sem arrogância, né? A palavra compaixão, não sei se cabe arrogância, mas às vezes a gente diz assim, ah, coitado, né? Não é nesse sentido, mas é com compreensão, né? Com conhecimento, entendendo que todo mundo vai chegar, né? Só que em momentos diferentes. Se vós o odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa hóstia imaculada que ofereceis a Deus, no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Então, o próprio Pai Nosso, né, a oração que a gente faz todos os dias diz, né, como é que a gente vai? A gente só pode pedir perdão a Deus, a gente só pode ser perdoado por Deus se antes a gente perdoar quem nos ofendeu, né? Então, na própria oração do Pai Nosso, ele já deixa isso muito claro para a gente. E ainda pedir e obtereis, que são as condições da prece. A Helena falou na terça-feira, né? Era a minha aula e eu tive uma palestra e ela fez ali, começou a fazer e foi muito bacana. Porque esse pedir e obtereis, ele tem uma condição muito bonita. Porque tudo isso que a gente vem estudando, né? Que é complementar, se a vida ela é dualística, né? E se a gente precisa
a gente sabe que precisa existir uma vontade bilateral. Então, para eu obter alguma coisa, eu preciso pedir, eu preciso orar, né? Eu preciso me colocar à disposição, e nem só como alguém que fala e pede da boca para fora, mas como alguém que realmente tem a vontade da mudança, né? Então, pedi e obtereis. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que então o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. E aí, eu vou puxar essa frase para o nosso dínamo. Como é que eu ativo o meu dínamo, que só é ativado por amor, com amor, se eu não consigo perdoar uma ofensa, né? Como é que eu vou ser perfeito? Como é que eu vou chegar nessa magnitude, né? Ou seja, nessa integralidade do meu ser, se eu não consigo perdoar, né? E aí a gente começa a entender por que que a gente se densifica tanto, por que que a gente escurece tanto a nossa casa mental, por que que nós adoecemos tanto, por que que nós sofremos as mesmas coisas tantas vezes, né? Porque a gente está escolhendo o polo negativo ao invés do polo positivo. E a gente oscila muito, né? A gente já estudou o pêndulo tantas vezes. A gente não consegue manter constância, como ele fala no slide ali do começo. Constância no bem. A gente não cria receptáculo para que esse bem se instale definitivamente. Por isso que a vida oscila tanto, né? Entre bem e mal, entre alegria e tristeza, a gente vive nessa gangorra de emoções, de sentimentos. Ô, Cris, Oi? mas eu até como a gente, vou ser repetitiva, né? Mas eu acho que é importante, porque eu acho que é nessa repetição que a gente vai abrindo a nossa mente. E Sim. lançar a seguinte pergunta, né? Por que que eu me ofendo? Por que que as pessoas me ofendem? Uhum. Por que que eu tenho que perdoar, sabe? Porque eu até conversei contigo hoje, né, sobre uma palestra que eu ouvi ontem lá no Centro Espírita, que ficou esse vazio, essa explicação. Então, assim, ó, no meu entender, tá? A gente só vai conseguir perdoar quando a gente entender, quando a gente compreender que aquela ofensa, na verdade, não é uma ofensa. Sim. Que aqui, ali tem uma informação para mim. De graça eu não estou recebendo nada, sabe? Então, assim, esse, para mim, né? Porque essa coisa de, não, vamos perdoar porque tem que perdoar, porque Jesus pediu para perdoar, porque não Não. sei o que. Não, não é assim que funciona. A gente só vai conseguir perdoar alguém ou uma situação quando a gente compreender que aquela pessoa que me ofendeu, né? Eu tenho alguma espécie de dívida com ela, seja dessa vida ou de outras. Eu tenho algum merecimento naquilo ali. Eu ouvi essa semana uma coisa bem interessante que diz que o mundo está cheio de injustiças, mas não de injustiçados. Então, nós não somos vítimas de nada. As coisas que nos acontecem, alguma participação nós temos naquilo ali, algum merecimento nós temos. Então, essa pessoa que nos ofende, na verdade, é um instrumento de Deus. Eu custei muito, muito para entender isso, eu custei muito, eu rebati muitas vezes essa, mas isso hoje faz muito sentido para mim. Toda informação, toda ofensa que vem, toda coisa desagradável que eu ouço que vem em minha direção, na verdade, é uma informação de Deus, uma informação da vida, para que eu melhore, para que eu preste atenção, para que eu mude o curso, para que eu, sabe, pegue um caminho diferente. Então, é isso que a gente, essa maturidade, quando a gente tiver essa maturidade, esse entendimento de fato de que a gente não tem que perdoar, a gente tem que agradecer, na verdade, é ridículo até às vezes esse folhar, mas a gente precisaria agradecer, porque é um remédio aquilo ali, é um puxão de orelha que a vida está nos dando. Era isso, Cris. Mas sim, tens toda a razão, e eu vou complementar com a seguinte questão. Lembra no começo, quando a gente, não no começo dessa aula, mas de tantas outras já, que principalmente os textos do amigo, né? Que a gente vive numa grande teia. Então, se eu recebo uma ofensa,
talvez eu receba a ofensa de uma pessoa que eu nem nunca vi, né? Mas os pensamentos, os sentimentos, eles são conexos com o universo. Então, vocês imaginem uma grande teia invisível, como uma linha telefônica da internet que vai lá para o satélite, né? Um celular. A gente não vê, mas o celular toca, ele não está ligado em lugar nenhum. Então, eu emito uma vibração através de um pensamento, de uma palavra, de uma atitude, né? E a vibração, ela é uma coisa que cada um tem, é como uma digital, não tem igual, não dá para falsificar. Então, eu posso estar sorridente, contente, aparentemente, até rimou. Mas dentro de mim existe uma vibração que não é tão benéfica assim, né? Então, eu posso agredir uma pessoa só com a minha vibração, através do meu pensamento. O quanto nós somos agressivos mentalmente. Às vezes quietos, é muito interessante isso, gente. Às vezes a gente pode estar quieto, numa fila de um caixa, esperando para ser atendido em algum lugar, ou sentado no carro do lado de alguém. O quanto eu posso ser agressivo mentalmente. Já pararam para pensar sobre isso? E aí a vida vem e me traz um instrumento, como a Helena falou, e essa pessoa se coloca de maneira negativa para mim, e eu me ofendo, e eu me sinto de alguma maneira, né? Então, reflexo de um impulso dado por mim mesmo. E é isso, né? A vida é isso. Então, são mecanismos que a gente desconhece. E aí a gente diz, poxa, por que essa pessoa falou comigo dessa maneira? Então, é a vida pedindo, ó, tá na hora de melhorar, né? Tá na hora de vibrar diferente. E isso a gente pode fazer, se exercitar para que isso melhore, né? Desde o momento que a gente acorda, se conectar com o bem, escolher realmente ver o bem em tudo. Nós vamos em frente. Ali tem uma figura... Opa, pode falar. A proposta que a Helena falou, dessa história de que ela não compreende porque alguém te ofende, isso está escrito nos textos do Buda Shakyamuni, porque eu venho de cultura budista ortodoxa, né? E quando alguém te agride e acontece alguma coisa, no budismo se explica que isso daí são causas negativas que você tinha nas vidas passadas com outras pessoas, né? Então, quando acontece nessa vida, você tem que estar contente e agradecer, sim, porque daquela ação você não vai sofrer mais, porque Sim. você já descontou com ela, né? Por exemplo, se eu brigar com você, Cristina, então a gente tinha já brigado nas vidas passadas, e nessa aqui você me ofendeu na vida passada, nessa daqui eu te desconto, entendeu? Então, essa ação acabou, amadureceu e acabou, né? Porque a gente se encontrou e descontamos a nossa dívida. Então, ela não tem mais entre eu e você. Então, por isso que você tem que agradecer quando acontece alguma coisa de errado, né, na vida, de ofender, de brigar, uma pessoa antipática, alguém que te rouba, alguém que te passa uma rasteira. A gente tem que agradecer e rezar por ele, porque na vida passada você fez a mesma coisa com a outra pessoa. Então, você descontou aqui. Sim. Então, por isso você tem que estar contente, agradecer e não se ofender com aquela pessoa, porque na vida passada você ofendeu ela, né? E a Helena disse, eu não consigo entender esse mecanismo. Esse mecanismo, ele está todo escrito no livro, nos ensinamentos de Buda, né? E é quando você compreende de não se ofender, porque são coisas de vidas passadas. Muitas coisas você traz das vidas passadas e muitas coisas você faz nessa vida. Muitas ações você faz nessa vida, mas a maioria você traz das vidas passadas, né? Porque nós reencarnamos, né? Encarnacionista. Então, você traz as vidas passadas e muitas você faz aqui mesmo, nessa vida, e vai levar para a próxima, né? Isso É aí. isso, esse ponto você tem que compreender. Valeu, Tinelli, obrigada. Então tá, gente. Ali na figurinha, né, tem um balãozinho de paciência e um balãozinho de esforço, e ele diz que frequentemente você precisa de ambos. Óbvio, né,
que a gente precisa de paciência, muita paciência com a gente mesmo, e esforço, porque o esforço precisa da paciência, senão a gente não consegue levar isso tudo para frente, né? E vice-versa, né? Ter paciência é fundamental, porque a paciência, ela vem da mansidão, da tranquilidade, né? Essa paciência tranquila, que compreende. O paciente, a pessoa que é paciente, que é mansa, ela é muito forte. Eu uma vez fiz uma palestra sobre isso e refletindo sobre, é muito interessante porque às vezes a gente confunde a paciência com a falta de força, né? Ou acha que a pessoa que é muito paciente, ela é fraca. E pelo contrário, a pessoa paciente, ela é extremamente forte, forte intimamente, né? Ela consegue lidar com os seus próprios ímpetos, né? Ela observa, ela é mansa. Então, a paciência é uma grande virtude. E o esforço, como ele precisa ser contínuo, ele demanda essa necessidade, né? Então, ele diz que o esforço precisa ser integral. Integral, o que isso significa, né? Um esforço integral. O meu ser como um todo precisa se esforçar. Diferente quando a gente faz, né? Ah, foi um esforço físico, um esforço mental. É um esforço dessa unidade, né? Que somos nós. Ou seja, a transformação acontecerá paulatinamente, trazendo as abas do conhecimento. Ou seja, através do meu esforço, eu me transformo e paulatinamente esse conhecimento vai acontecendo, né? A compreensão, caminhando lado a lado numa união produtiva. Ah, o Jorge fez ele não está aqui hoje, né? Mas ele fez esses itens ali, que é força extrema, e acho que é energia espiritual sutil, força aniquilada, que é a densidade, né? Que ele usa o termo aniquilado, a vontade contínua, a bondade contínua, a canalização, ou seja, através de tudo isso, né? Dessas forças, dessa vontade, dessa bondade, vai existir essa canalização com o alto, e aí sim, esse dínamo é ativado, através do bem, através do amor, através de todas essas virtudes que a gente vai desenvolvendo, e aí sim é a energia pura, essa energia pura que nos eleva, né? Que faz com que a gente se sinta o ser integral, que todos esses corpos que hoje a gente só consegue realmente enxergar esse corpo material, né? Mas que todos os outros corpos são fundamentais e que esse corpo material vai ser absorvido pelo espírito. E é isso, gente, a nossa aula se encerra. Falta, acho que já dá para te começar, né, Helena? Faltam uns 12 minutos, ou vocês querem conversar um pouquinho? Falta 15 minutos, na verdade, né? Acho que dá, né? 46. Uma introdução, né? Uma rápida introdução. Com É, certeza vai eu dar, vou, sim, pra gente. eu vou te colocar de rosto para te poder projetar os slides, tá? Tá certo. Deu. Vamos lá. Boa noite, povo. Para quem ainda não deu boa noite. Então, recebi como missão, né? Falar um pouquinho sobre culpa, que é aquilo que assim que a gente não conhece, né? Não faz parte da nossa vida. Não sei onde vocês, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa que não carrega culpa de nada, né? Isso é uma brincadeira que a gente sabe que, infelizmente, né? Até às vezes de forma inconsciente, a gente carrega sim, né? Uma culpa de algo que a gente fez ou que deixou de fazer, de erros que a gente acha, né? Nossa, cometi o erro, meu Deus, como eu fui capaz de fazer uma coisa dessas, né? E é sobre isso então que a gente vai falar do livro Pensamento e Vida, né?
Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mas o livro em si, o capítulo em si, ele fala muito das consequências da culpa, né? O que a culpa faz na nossa vida. Mas antes de falar dessa questão de que a culpa faz na nossa vida, eu gostaria da gente conversar um pouco sobre a culpa, quando ela vem e por que que ela aparece, e de que formas que a gente pode, né, que ferramentas a gente tem para não se deixar dominar pela culpa, porque a culpa, ela deixa a gente paralisado, ela congela a gente. E além de congelar a gente, ela aumenta muito, muito essa sombra que há entre nós, essa densidade que aqui Santo fala, ela fica muito potencializada quando eu fico me martelando, quando eu fico batendo, me culpando, me sentindo inferior, e aí eu vou baixando essa guarda, e, nossa, sabe, tem pessoas que ficam doentes por conta de remorso, né? Porque a culpa, ela vai ficando ali, a gente vai potencializando ela, passa dia, passa 2, 3 dias, daqui a pouco ela vem de novo, eu me lembro da situação, dá aquela dor no peito, aquele gelo no estômago, né? E aí eu revivo tudo aquilo novamente, aí eu jogo ela para debaixo do tapete, toco para frente, passa mais os dias, ela vem de novo, então ela vai corroendo a gente aos poucos, né? E isso, com certeza, é um grande mal que a gente faz conosco mesmo, né? Mas, antes de mais nada, eu gostaria, assim, de falar com vocês exatamente sobre isso. Quando que a culpa aparece? Por que que a gente se sente culpado? O que há por trás disso tudo, né? Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e olhassem para essa figura que está aí, né? Olha o cidadão carregando a culpa, né? Um peso muito maior do que o corpo dele. E imagina quanto de energia se gasta para carregar essa culpa. O quanto que isso nos deixa mal e, acima de tudo, o quanto isso faz mal para as pessoas que nos odeiam também. Porque quando eu não estou bem, quando eu estou carregada de energias ruins, quando eu estou doente, com esse miasma, com essa coisa densa em volta de mim, escura, preta, né? Eu não tenho bons comportamentos, eu não tenho boas energias para compartilhar com ninguém. Muito pelo contrário. Eu vou estar jogando nesse sistema, nessa grande teia que a gente faz parte, eu vou estar jogando ali só coisas ruins. E, consequentemente, eu vou estar buscando também só coisas ruins dessa mesma teia, né? Então, a gente precisa, sim, aprender a identificar a culpa, não fazer de conta que ela não existe, né? Identificar e aprender, acima de tudo, a se livrar dela. Como trabalhar isso? Como lidar com a culpa de forma a se livrar, sim, desse peso que a gente carrega, tá bom? O primeiro slide que ele coloca, que já é do livro, né, mas vai ser o nosso ponto de partida. Emmanuel diz o seguinte: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. É sobre exatamente o que a gente estava falando. Então, o que que a culpa causa em nós? Né? Da culpa vem o remorso. A isso vem a manifestação de muitas sombras. Eu abro o campo para somente coisas ruins, porque vocês imaginem quantos, por exemplo, quantas pessoas que vivem, convivem com a gente que também carregam culpas. Então a gente acaba entrando em sintonia, pegando essas mesmas, entrando nessa teia de culpa, tanto de pessoas encarnadas quanto de pessoas desencarnadas. Quantos amigos espirituais, irmãos espirituais que desencarnaram com culpa, né? Os suicidas, por exemplo, quando se dão conta do que fizeram, quantos sofrem pela culpa. Então, cada vez que eu manifestar, cada vez que essa culpa vier, eu vou estar entrando em sintonia com essas vibrações. E isso certamente, né, vai acabar me causando grandes danos. Mas o que eu queria, antes de prosseguir, é perguntar a vocês o seguinte: quando fugimos ao dever, a que dever o Emmanuel está se referindo? Que dever é esse? Como que a gente foge ao dever?
E no mesmo livro, né, no capítulo anterior, ele fala, ele dá essa resposta para nós. Então, fugir ao dever, a qual dever Emmanuel se refere? Então, na mesma obra, nesse mesmo livro, né, do Pensamento e Vida, no capítulo 21, ele diz o seguinte: dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação do bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade, a nossa responsabilidade, para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, o nosso dever, eu gosto, já vou direto nessa última frase ali, o nosso dever enquanto encarnados aqui é a busca do nosso aperfeiçoamento. É para isso que nós viemos. Nós viemos quitar dívidas, nós viemos evoluir, né? Essa é a nossa missão aqui. Já falei na terça e falo de novo, ninguém está aqui a passeio. Eu ouvi um palestrante dizer, também não sei se é verdade, mas que a fila de desencarnados, né, pedindo, implorando uma chance para reencarnar e para reparar, para evoluir, é imensa. E nós ganhamos, nós estamos aqui encarnados porque nós ganhamos essa oportunidade. E o que que a gente faz com essa oportunidade? Né? Então, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, esse é o nosso dever. É para isso que estamos aqui. Aí eu pergunto para vocês, qual é a utilidade do erro nesse contexto? Né? Porque quando eu me sinto culpada, eu supostamente cometi algum erro, seja com uma pessoa, seja comigo mesmo, né? Então, quando que o que que o erro vai fazer? Qual é a função do erro? Por que que eu ainda erro? E o que eu devo fazer com esse erro? Qual é a função desse erro nesse contexto da evolução? O que eu devo fazer com ele? Qual é a utilidade dele? Pode falar, Maria ou Tati? Maria, Tati, Oi, você me ouve? eu te ouço. Ah, então tá. É porque deu um problema aqui no celular, daí eu não tava conseguindo. É, antes de qualquer coisa, assim, eu queria só ampliar um pouquinho mais também sobre a questão da culpa, porque a gente pensa muito na culpa como uma questão isolada, né, de ter feito alguma coisa errada, enfim, e ficar congelado naquele martírio, né, ao invés de entender sobre responsabilidade e o que eu posso fazer daqui para frente, né, porque o passado eu não consigo mudar. Mas eu acho muito importante a gente fazer a investigação um pouquinho mais profunda de como a gente funciona como sociedade, sabe? Porque a nossa sociedade, ela basicamente trabalha com condenação, né? Então a culpa ela tá muito atrelada à condenação e a gente tem essa questão de querer julgar, de querer condenar. Então se alguém fez alguma coisa errada, eu quero que essa pessoa pague pelos seus erros. Então, da mesma forma eu vou agir comigo, né? Se eu ajo dessa forma com o interno, eu vou agir com o externo e vice-versa. Então, às vezes, eu só queria ampliar um pouco a visão, porque às vezes a gente vê a culpa muito como algo para si, mas a culpa ela vai muito para além disso, né? Ela vai muito como eu comunico e condeno o próximo também, e como eu tenho esse senso de justiça, né? Ao mesmo tempo que eu faço isso com o meu irmão e quero uma justiça, né? Das minhas mãos para ele, quando eu erro, a minha punição comigo é outra, né? A minha justiça comigo é outra. Então, eu ajo basicamente com arrogância, né? Como que eu pude fazer aquilo? Como que eu, um ser tão elevado, tão bom, né? Como que eu posso ter feito isso? Não cabe a mim ter tido um deslize desse tamanho, né? Aí eu só gostaria de ampliar essa visão para a questão social, que eu acho bem importante mesmo, que a nossa cabeça ela funciona de uma forma só, mas aí às vezes a gente, como funciona em várias caixinhas, a gente segrega, né, de forma individual e coletiva. Aí era isso, um beijo, tchau. Obrigada, Tati. Não, estás corretíssima, porque assim, principalmente nessa questão do outro, né? Porque se a gente julga o outro de uma forma que a gente é perfeito, né?
Então, como a gente é perfeito, a gente não dá o direito ao outro errar. Mas quando a gente erra, a gente quer ter a benevolência, a gente quer ter a justificativa, né? Mas, assim, como já vai dar 9 horas, eu gostaria de deixar esse questionamento, assim, para a próxima quinta-feira. Eu gostaria que vocês pensassem no decorrer da semana qual é a função do erro na nossa vida, né? E o que a gente faz com ele, ou o que a gente deveria fazer. Porque fazer, eu acho que a gente está fazendo muito pouco, mas o erro, ele tem ele é uma ferramenta também, né? Na escola, enquanto professora, a gente sempre dizia que o erro é uma forma de aprendizagem, porque quando eu detecto o erro, eu inicio o processo de aprendizagem, né? Ao identificar o erro, eu dei o primeiro passo em direção ao que é o correto, ao aprendizado. Então, só para a gente, vou parar aqui já porque são 9 horas, mas pensar que vocês pensem nisso, né? Quais os principais erros que vocês cometem, quais causam culpa, e o que que vocês deveriam, o que que nós deveríamos fazer com essas informações? E eu afirmo a vocês, o erro é sim uma ferramenta divina também, tá bom? É isso. Na próxima quinta a gente dá continuidade então a esse tema. Temos muito, muito que conversar ainda, com certeza. Obrigada, gente, pela atenção. Não sei quem gostaria de fazer. Eu gostaria de pedir que a Tati fizesse o encerramento hoje. Pode ser, Tati? Não sei por que que me deu essa vontade de te ouvir. Eu, claro, deixa eu só me ajeitar aqui, calma aí. Então, não sei se alguém tem mais algum comentário a fazer, se a gente pode encerrar. A Tati vai encerrar para nós. E aguardo vocês na próxima quinta para a gente explorar mais esse tema, né? Esse texto sobre a culpa. Aí na terça também temos a aula, a continuidade do Buscar e Acharei, né? Que a gente começou. Bom, vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, agradecer a espiritualidade por sempre caminhar conosco, por nos ajudar, por mostrar o caminho e por não desistir. O amor de Deus nunca vai desistir. Ele é permanente, perene. Ele preenche todo o nosso corpo, cada célula do nosso corpo. Ele é pura expansão. Então, que a gente possa expandir, que a gente possa vivenciar e entender que tudo é oportunidade, que a gente veio aqui, cada um com a sua missão, e que independente do feito, o importante é a reunião com Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e que seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Com essa prece e com todo o amor divino, a gente agradece e encerra a aula de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Sabia que é coisa boa, viu, Tati? Sabia. Boa Boa noite, noite, gente. gente. Boa noite, Valeu, obrigada. obrigada. Bom final de Aguardo semana vocês, todo. tá bom? Beijo.
Beijo, tchau, Tchau. tchau. Até terça, Tchau. gente. Até. Até. Boa noite. Sexta-feira.